vida. Abre a tua Bíblia lá em Salmos 37. Quando acharam, digam amém. Versículo 9 apenas. Irmãos, vamos fazer o seguinte: toda a igreja de pé, só agora. Depois os irmãos se assentam. O único que fica em pé do início até o final do culto é o pastor. Diz assim o versículo 9 apenas: porque os malfeitores serão desrasgados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Mais uma vez, irmãos, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Não se espera no Senhor se não tiver fé, se não tiver coragem, se não tiver atitude, se não amar a Deus acima de todas as coisas. Não esquenta a cabeça com o que está acontecendo. A única coisa que nós devemos ter é confiança em Deus, fé, que alguma coisa vai acontecer no nosso meio, na nossa casa. Deus sabe a hora que vai te abençoar. Levanta as tuas mãos. Senhor meu Deus, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria desta noite de falar sobre dois povos diante de Deus. Dois povos diante de Deus. Nós podemos dizer, nós somos um povo que se ajunta todos os domingos. Se você ligar a tua televisão, YouTube, as mensagens de zap que mandam para você, igrejas cheias, pastores pregando a palavra, conjuntos cantando. Mas infelizmente no meio desse povo nós podemos dizer que tem dois. Mas uma coisa é certa: se você esperar no Senhor, você está no lugar certo. E se você não esperar, você estará também. Por que eu digo isso? Porque é dentro da casa de Deus que se prega a palavra de transformação. É dentro da casa de Deus onde habita a presença do Espírito Santo. É dentro da casa de Deus onde você vai sentir Ele te convencendo dos teus pecados, e que no final você pode levantar as mãos e aceitar a Jesus como Salvador. Mas infelizmente, desde antes, é desta forma, dois povos. Quando Deus ele chamou Arão para sair de sua terra, ele estava no meio do povo. E o povo hebreu estava fabricando ídolos. Sabe por quê, irmão? Porque nós esquecemos rápido demais os benefícios de Deus para conosco. Rápido demais. Sai da tua terra porque eu preciso resolver um problema. E o problema é do povo, é das nações. Ele saiu porque Deus conhecia aquele coração. Irmãos, eu dou ênfase às minhas imaginações, à minha imaginação. Ele via tudo aquilo e ele não suportava com tudo que estava acontecendo. Ou seja, a igreja não pode se acomodar. Nós não podemos se conformar com esse mundo. Nós não podemos até se conformar com aquilo que acontece no meio do povo de Deus. Alguma coisa tem que ser feito. Eu tenho que ser o pivô. Eu tenho que mudar a mim primeiro. Deus precisava mudar Abraão para mudar toda a nação.
Ah, mas está acontecendo na minha família, pastor, no meu ministério. Muda a tua vida, porque você vai mudar a tua família. Foi dessa forma que Deus agiu em todas as nações, através da vida de um homem, e ele aceitou o desafio. Ou seja, nós temos que aceitar os desafios de Deus e não ser mais um no meio da multidão, mais um no meio da multidão que deve fazer a diferença. 1, 2, 3, não importa quanto. Uma vez que eu resolvi a servir a Jesus, eu tenho que servir para fazer a diferença. E ele saiu para fazer a diferença. Tanto é que veio Isaac, Jacó, José. Sonhava juntamente com Deus. Os planos dele eram os planos de Deus. Os seus irmãos não eram. É por isso que ele fez a diferença. É por isso que Deus era com ele. É por isso que Deus sonhava com ele. Quer sonhar com Deus? Faz a diferença com Deus. Não faça a diferença sozinho. Vê Abraão, não fez a diferença sozinho. José não estava fazendo a diferença sozinho, porque Deus era com ele. Suportou o ódio. Aquele que faz a diferença suporta, até mesmo aqueles que os odeiam. Ele ama. Porque nós fazemos a diferença, irmãos. Nós temos um Deus que é diferente dos outros deuses. Um Deus que manifesta a sua glória, o seu poder, um Deus que ama, um Deus que guerreia. Mas é um Deus de atitude, é diferente. Eu não merecia o perdão dele. Você não merecia, ninguém merecia. Mas ele nos perdoou a si mesmo. Diante de tanto ódio estava aquele rapazinho no meio dos seus irmãos. Fez a diferença. Foi jogado em uma cisterna. Fez a diferença. Foi vendido ao Egito. Fez a diferença. Na casa de Potifar. Começou a trabalhar e se destacou. Aquele que Deus escolhe é para se destacar no meio da multidão. Não ser apenas mais um. José não era apenas mais um. Ele era um que se destacava porque ele fazia diferença. Não era como seus irmãos. Já pensou se eu fosse um dos irmãos de José? Filho de Jacó, filho de Israel. Que coisa maravilhosa, hein, irmãos? Já pensou se você fosse? Pois você é. Por nós somos. Então vamos ser como ele, vamos fazer a diferença. Deus ele procura homens, Deus ele procura mulheres que façam a diferença e que não apenas seja mais um dentro das igrejas. Faça a diferença no nome de Jesus. Se enche com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aí para todos, aquele que dele crê. E não tem como fazer a diferença sem a presença do Espírito Santo. Uma igreja não é diferente se ela não tiver o Espírito Santo. Um homem pode ocupar o ministério que for na casa de Deus, ele não vai fazer a diferença se ele não tiver o Espírito Santo, porque o homem faz a diferença quando ele é cheio do Espírito Santo. E Deus era com ele. Ocupou os mais lindos cargos no Egito, porque Deus era com ele. Talvez a esposa de Potifar deitou com tantos outros, mas ele não deitou, porque ele era diferente. Ele foi chamado para fazer a diferença, porque Deus dependia dele, para que o seu povo se preparasse no Egito. É porque Deus precisa de nós, é porque Deus precisa de mim, é porque Deus precisa de você, para que nós venhamos a fazer a diferença no mundo. Não podemos ser igual, temos que fazer a diferença. Quando nós falamos dentro das igrejas, irmãos, eu estou falando do povo de Deus de modo geral. Eu estou falando do povo de Deus espalhado na face da terra. Tem dois. Tem um povo que faz a diferença e tem outro povo cara de pau.
Ah, pastor, mas só o povo? Não, tem pastores que fazem a diferença. Pastor Leandro, Júlio. Mas tem pastores cara de pau que não fazem a diferença. A obra de Deus é séria. Abraão levou a sério, Isaac, Jacó, Gideão levou a sério, estava lá lagando, escondido, trabalhando num lugar que não deveria ser lá que ele deveria estar trabalhando, mas ele estava, porque ele fazia diferença. Ele precisava se esconder, porque o povo de Deus precisava de mantimento, mas ele estava lá lagando o trigo em um lugar que não era para lagar trigo. Deus contemplou aquele rapaz, ele fez a diferença, venceram os midianitas. E outra coisa, olha só, quando Deus chamou todo o povo, Deus ele queria que no meio daquele povo tivesse um povo diferente. De 32 mil, apenas 300 eram diferentes. Faça parte daqueles 300. Faça parte daqueles que fazem a diferença. Muito embora, irmãos, aqueles que não fazem a diferença posso até querer atrapalhar, mas um dia nós entraremos na terra prometida. Eles atrapalhando ou não, nós iremos entrar na terra prometida, porque aqueles que fazem a diferença entram na terra prometida. Você pode ver Josué e Caleb, eles fizeram a diferença 40 anos atrás. Antes de entrarem na terra prometida, eles foram olhar a terra. Eles e mais 10 entraram dentro da terra. Irmãos, Deus estava presenteando o seu povo. Estavam presentes diante de todo o povo. E eles vão lá, olham a terra. Aqueles dois que eram diferentes, eles viram os cachos de uvas, eles viram as vacas, as cabras, os pastos, as abelhas, leite e mel em abundância na terra que eram deles. Mas os outros que não faziam a diferença olharam para os gigantes, olharam para os obstáculos. Quem é cheio do Espírito Santo não olha para o obstáculo, faz a diferença. Você foi chamado para fazer a diferença, para conquistar no nome de Jesus. Não pode haver empecilhos para a tua vida, para a tua casa. Irmãos, nós estamos se tratando de casa de Israel, casa de Deus. Nós somos a casa de Israel, nós somos a casa de Deus. Se Deus nos chamou, Ele é um Deus diferente. Ele quer um povo diferente, uma família diferente, uma mulher diferente, um homem diferente, porque nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Eles olhavam apenas os gigantes. Josué e Caleb não tiravam o olho dos cachos de uvas, queria nem saber do gigante, cheio da unção, irmãos. Quem tem unção não olha as impossibilidades, olha apenas o Deus das coisas impossíveis. Tudo Ele pode, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode fazer a diferença, sim. Mas por causa da visão de 10, demoraram 40 anos. Mas Josué e Caleb nunca se esqueceram da terra prometida, nunca desistiram, ainda que demore um pouco, por causa de outros diferentes. Tenha paciência, porque a terra prometida é tua. Ninguém pode impedir de você colocar o pé na tua terra. Ela foi comprada e paga, é tua.
Então faça a diferença e não desiste. Continua caminhando, porque a terra é tua e você vai colocar os teus pés lá sim. Porque você fosse amado para fazer a diferença. Coloca o teu pé, coloca a mão no arado, larga o trigo, entra no deserto. Não tenha medo dos gigantes da cidade que é nossa, das barreiras de Jericó que estão tentando atrapalhar de você ver a tua possibilidade de conquistar. O nosso Deus, Ele não nos abandonará jamais, jamais. Ele vai te abandonar um pouquinho só. Quando Arão, na época dos levitas, Moisés, os filhos de Arão, já consagrados, irmãos, já consagrados, filhos de Arão, sumos sacerdotes, escolhido por Deus, seus filhos estavam em uma família, podemos dizer, sacerdotal. Os seus filhos tinham tudo para crescerem na presença de Deus, tinham tudo para fazer a diferença. Eu posso dizer que no meio do povo evangélico a igreja está cheia de pessoas que têm tudo para fazer a diferença, para crescer espiritualmente, para levar seu ministério até o trono da graça, para buscar mais do Senhor conhecimento e pedir ao Senhor o céu se abrir e o conhecimento descer sobre a vida dessa pessoa e sobre toda a tua casa. E eles tinham tudo isso, família sacerdotal. Viram o mar vermelho se abrir, passaram em terra seca, 40 anos no deserto, comendo maná, bebendo água de Deus. Viram rebelião, eles tinham uma experiência, mas quando receberam a unção, eles não pegaram a unção que eles receberam e a usaram para fazer a diferença, e sim para buscar ao seu próprio ego glórias para o homem, para mostrar ao homem. Por esse motivo eles ofereceram fogo estranho ao Senhor antes do tempo. Antes do tempo, não esperaram o tempo de Deus. Espera o tempo de Deus dentro da casa do Senhor, faça a diferença. Pastor, eu vou sair porque eu preciso ser consagrado a diácono, a diaconisa, a presbítero, a pastor. Eu vou sair porque eu não tenho paciência. Não faça como Nadab e Abiú. Tenha paciência, espera o tempo de Deus, porque é tudo no tempo de Deus. Nadab e Abiú, eles tomaram o seu próprio tempo, passaram na frente de Deus. É Deus que dá ordem. Muito embora tenha sido Arão e Moisés que ungiu, mas é Deus que dá ordem. Tenha paciência, faça a diferença, porque Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a tua casa, Deus tem o melhor para o teu ministério. Faz a diferença no nome de Jesus. Não olha as grandes barreiras. Essa pode ser uma barreira, a paciência. O deserto é uma barreira. A sede no deserto pode ser uma barreira. A falta de alimento no deserto pode ser. Sabe por quê? Eles murmuravam, mas eu acredito que Josué e Caleb, eles cantavam, eles louvavam, porque eles confiavam em Deus, eles não murmuravam. Abre a tua boca para louvar ao Senhor, não murmurar. Esquece as consequências que o mundo está nos causando, mas neste mundo nós devemos louvar e engrandecer ao nome do Senhor por tudo o que acontece em nossas vidas. Faz a diferença. Aquele que faz a diferença canta. Em plena guerra, Davi escrevia seus salmos. Em plena guerra ele tocava a sua harpa, seus instrumentos, seus bandolins, instrumento de corda e de percussão, porque ele fazia diferença.
Nenhum rei você viu dançando, mas Davi dançava porque Davi fazia diferença. Davi não importava com o que os outros pensavam dele. Quando ele recuperou a arca e estava levando a arca para Jerusalém, ele entrou na cidade quase que pelado, dançando, louvando ao Senhor. Ele não importou com o que os outros iam pensar dele. A igreja tem que glorificar, tem que dar aleluia, tem que sentir a presença de Deus. Não importa quem passar lá fora e veja o reboliço que está acontecendo aqui dentro. Olha, não importa, nós queremos a presença do Espírito Santo neste lugar. Na nossa vida é glorificar e sentir a sua majestade. Nós estamos aqui, irmãos, para fazermos a diferença. Quem não tem a unção não faz a diferença, mas a unção de Deus está neste lugar. Nós cantamos, né? A unção de Deus está aqui. Ela está aqui no nosso meio, para que você possa fazer a diferença. Você sozinho não pode fazer a diferença, sozinho jamais. Ah, mas eu estou acompanhado do pastor. Não, não. Na minha companhia você não vai fazer a diferença. Ah, mas eu estou no ministério Voz da Verdade. Não, não é o ministério Voz da Verdade, não é o pastor Jesaías que vai fazer a diferença na tua vida. É o poder do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito, aí você vai fazer a diferença. Saul perdeu a unção. Vamos lá, perdeu o Espírito. Não tinha mais. Estava diante de um homem, um baixinho, um nanico. Ele poderia ser grande para Saul, mas para o nosso Deus era um nanico. Esse teu problema que está impedindo de você fazer diferença é nanico diante de Deus, é anão diante de Deus. Para você pode ser até grande, mas para Deus não. E quem vai lutar contra ele não é você, quem vai lutar contra ele é o teu Deus. Pronto, acabou. Se é Deus que vai lutar, irmãos, entrega tudo nas mãos deles e o mais ele fará. Já está derrotado todos os problemas, já está derrotado todos os gigantes que desafiam a tua vida. Aí chegou lá aquele rapazinho ruivo, sem porte físico nenhum. Todos os exércitos, seus irmãos, o rei, as melhores armaduras, porte físico, treinados para a guerra, mas com medo. Não é o porte físico teu, não é o teu intelecto, não é a tua capacidade. Você pode ter tudo isso, muito bom, mas se você não tiver a unção de Deus, você não vai enfrentar os teus inimigos, nem o teu inimigo. Vai ter medo, vai ficar parado, não vai ouvir a voz de Deus porque não tem unção. Saul perdeu a unção, todo o exército não era ungido, mas chegou um lá, nanico, diante dos outros, ruivinho, sem porte físico, mas cheio do Espírito Santo, e fez a diferença. Quem é este incircunciso? Quem é esse fraco? Quem é esse debilóide? Ele estava cheio da unção, não estava fumegando, estava pegando fogo, a sarça ardente estava dentro dele, o Monte Sinai estava dentro dele, sacudindo tudo, porque Deus era com ele. Ah, pastor, nós somos o templo do Espírito Santo, a sarça ardente está aí. Você tem poder para sacudir o monte, transportar os montes de um lado para o outro, porque quando você abre a boca, não é a tua palavra que sai, é a palavra de Deus. Profetiza sobre este problema, no nome de Jesus. Profetiza sobre essa situação, no nome de Jesus. Nós somos chamados para fazer a diferença, irmãos. É por isso que eu citei esses aí. Eles fizeram, nós somos a continuidade daqueles que fazem a diferença, daqueles que foram escolhidos para fazer a diferença. Fica de pé no teu lugar, aponte a tua funda para o teu Golias e derruba ele.